Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o BC, você está aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. O tema do vídeo de hoje é bem importante. Nós vamos ver como interpretar e compreender um texto. E será que tem diferença isso? Interpretar, compreender? Basicamente, nós receberemos 5 importantes dicas. Para quê? Para a gente conseguir ler um texto de uma forma mais eficiente, mais eficaz. E assim, aprender mais da ideia do autor, aprender mais sobre aquele conteúdo. Antes de mais nada, a gente precisa entender uma coisa. Interpretar e compreender são coisas diferentes. Vou falar aqui rapidinho. A gente compreende um texto quando a gente entende aquilo que está sendo dito. Basicamente, está sendo escrito uma coisa e a gente entende aquilo. Por exemplo, Ana comprou pão na padaria da esquina. O que se entende disso? Que uma menina chamada Ana foi até a padaria da esquina e comprou pão. Todo mundo entendeu. Isso é compreensão. Agora, interpretação vai além. É quando a gente consegue fazer novas conexões com aquilo que a gente está lendo. Por exemplo, a gente pode interpretar que a Ana era uma menina que ajudava em casa e todos os dias a função dela em casa era ir buscar pão na padaria da esquina. E por que da esquina? Porque é uma padaria próxima e a Ana também não é tão uma adolescente, então ela é uma criança um pouco mais nova. A gente pode interpretar que a mãe ficava olhando ela no portão, enfim, várias coisas. Perceberam a diferença? Compreender é quando a gente entende aquilo que está escrito. Interpretar é quando a gente vai além do que está posto no texto. Então, se você acha que o vídeo de hoje tem a ver com o que você está procurando, se você acha que vai te ajudar, fica comigo. A gente vai soltar a vinheta e daqui a pouco a gente vai para 5 dicas para ler um texto de forma mais eficaz. Beleza? Vamos lá, pessoal. Dica de número 1 nesse top 5. A primeira dica é meio óbvia, mas é importante ser dita. Para ler melhor, para ler de forma mais eficiente, eficaz, é preciso que você leia. Não, não, Bruno, não precisa ler, não. Eu sei, é óbvio, né? Como eu disse, parece muito óbvio. Mas às vezes a gente lê e só lê aquilo que gosta. É claro que ler o que gosta é bem mais importante, mas a gente precisa ler um pouco de tudo, nem que seja um pouco mesmo. Ler um poema, ler um gibi, ler uma receita, ler um conteúdo de uma revista, ler um post da internet. A gente precisa ler mais e ler diferentes coisas, porque assim, entrando em contato, a gente fica melhor treinado. Outra coisa, ler com calma, né? Ler pausadamente, ler num ritmo em que você consiga se escutar. É bem importante, porque às vezes a gente entra em piloto automático e a gente está lendo por ler, só decodificando palavras, ou seja, juntando o B mais o A que ficou Bá, mas aí você não está entendendo o que está lendo. Isso acontece de vez em quando, a gente lê uma página inteira de um livro, quando chega no final a gente fala assim, nossa, o que foi que eu li? Você estava no piloto automático. A dica para esse momento é ou volta à leitura ou dá uma descansada, porque ler por ler, ler no piloto automático não vai resolver, porque você não vai entender nada. Beleza? Então, a dica de número 2. Vamos para a dica de número 2, que é reler o texto e marcar todas aquelas palavras que você não conhece. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente faz inferência local. O que é isso, professor? Inferência local é quando você vai fazer a leitura, passa por uma palavra que você desconhece totalmente ou parcialmente seu significado, e você, pelo contexto, fala assim, deve significar isso. E passa, deixa batido. E aí a dica é a seguinte, marque as palavras que você desconhece e consulte um dicionário. O dicionário é um livro que tem todos os significados. E tem gente que chama ele de pai dos burros. Eu tive uma professora na escola que falava, não, não. O dicionário é o pai dos inteligentes. Porque, afinal de contas, quem procura o significado de uma palavra no dicionário quer aprender mais, né? E aí, quando você marca a palavra que você desconhece e procura seu significado, obviamente, você vai aprender mais, o texto pode fazer mais sentido para você. Ah,
Sem contar que você está ampliando seu vocabulário. Você vai aprender palavras legais. Já pensou a usar uma palavra bem interessante numa conversa? Não fala assim, nossa, que pessoa inteligente, meu Deus. Isso é legal, né? Então é importante fazer uma releitura, marcar tudo aquilo que você desconhece e procurar. Ah, professor, mas eu não tenho o dicionário e a escola não empresta porque o dicionário é um livro de consulta. Eu sei disso. Às vezes é difícil, né? Fora que o dicionário é um baita livro que pesa. Mas que tal você consultar em dicionários na internet? Tem muito dicionário online que é muito bom. E aí fica bem mais fácil, tudo a um clique. Então não é desculpa, né, falar que não tem o livro. Claro que você também pode levar as dúvidas anotadas na sua aula de leitura para o professor de português e esclarecer isso. Mas fica a dica, sempre é importante ler, reler, anotar tudo e depois procurar o significado das palavras desconhecidas, porque aí elas não serão mais desconhecidas, né? Elas passarão a ser conhecidas, o que é bem legal. A dica de número 3 no nosso vídeo é fazer resumos de cada parte do texto que você leu. É claro, existem pessoas que precisam fazer esses resumos de forma escrita, né? Anotar tudo. Tem gente que não, tem gente que consegue fazer isso mentalmente e tudo bem, você vai desenvolver o seu método. Mas o que é fazer resumos? Basicamente, você vai fazer perguntas e respostas. Toda pergunta requer uma resposta, e aí, quando você consegue elaborar perguntas e respondê-las naquele texto que você leu, provavelmente você está tendo um entendimento um pouquinho mais profundo. Então, isso é legal. E aí você pode, claro, escrever, né? Seria parafrasear. O que é fazer uma paráfrase? Paráfrase é quando você escreve as ideias do autor sem modificá-las na essência, mas modificando as palavras. Sabe aquele escreva com suas palavras? Então, isso é parafrasear. Você entende o que o autor quis dizer, escreve com suas palavras. Você está fazendo um resumo. Quando você faz isso, você está assimilando melhor. Então, vale muito a pena, é uma dica bem importante. A dica de número 4, na verdade, começa com uma pergunta. Você aí, já ouviu uma música hoje? Pois é. Se você ouviu uma música, me diz, você entendeu o que ela estava passando? Que mensagem o artista quis mostrar? Você não prestou atenção na letra? Só no ritmo? Pois é, galera, fica aí um exercício muito legal. Todo mundo gosta de música, pelo menos a maioria das pessoas. Só que nem sempre a gente ouve uma música e presta atenção na mensagem que ela transmite. E isso pode ajudar muito a compreender e interpretar textos. Você compreende a letra e tira conclusões em relação àquilo. Do que ele está tratando? Trata da vida do autor? Está falando de uma comunidade? Está falando de um amor não correspondido? Está falando de tem uma crítica social? Enfim, ouça a música e depois que você ouvir, reserve um tempinho para refletir sobre o que a letra daquela música quis passar. Isso fica como um exercício de compreensão, beleza? E agora, a quinta, última dica, mas não menos importante, que é a seguinte: converse com os outros sobre aquilo que você leu. Quando a gente lê alguma coisa e que a gente consegue trocar uma ideia, conversar sobre aquilo, a gente muito provavelmente aprendeu muito mais. Outra coisa, se você puder conversar, claro, com alguém que leu o mesmo texto, o mesmo livro, é legal, porque aí vocês vão trocar impressões. Um vai falar para o outro o que entendeu, o outro vai falar para o um, e assim você pode observar coisas que você não tinha visto e ensinar para o outro coisas que ele não tinha observado. É muito legal poder dialogar. Primeiro que a conversa é muito importante na nossa vida, né? Então, como eu sei que vocês gostam de conversar, quando você lê um texto, conta a história para alguém, conta o resumo dela para alguém, fala assim, ó, tem um livro muito legal que conta a história de tan, sem muito spoiler, porque aí o outro vai querer ler também. E assim a gente faz da leitura uma corrente, né? Todo mundo vai querer ler meio que infinitamente e todo mundo vai aprender mais. Então, eu espero que vocês pratiquem todas essas dicas e que tenham sido úteis. Deixem aqui nos comentários alguma dúvida. Essa semana eu vou fazer um plantão para responder essas dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade.
e que tem ajudado bastante vocês na hora do estudo. Ah, claro, lembrem-se sempre e sempre, a leitura é a força mais potente que existe. Tamo junto. Até a próxima. Nossa, eu tava quase esquecendo. Claro, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você já não é inscrito. Comenta, compartilha com todo mundo, dá um like, né, para dar uma força pro nosso canal. E até a próxima. Valeu!